Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henry Neto para mais um vídeo do canal e estou aqui aproveitando o feriado de Páscoa para fazer exatamente o quê? Sim, tentar colocar as minhas leituras em dia. Muito bem, não é surpresa para ninguém que esse ano as minhas leituras estão em um ritmo tanto quanto bizarro. Estamos em abril, até o presente momento eu só consegui ler 11 histórias, o que é muito pouco para mim, mas enfim, sem pressão, eu não estou tentando colocar pressão, eu não quero entrar em nenhum tipo de ressaca literária. Na verdade, a vida apenas está acontecendo. Mas quando surge a oportunidade, a gente pode dar uma acelerada nas coisas, né? E é por isso que eu resolvi que nesse feriado de Páscoa eu vou pegar o meu Kindle Unlimited e tentar ler a maior quantidade de histórias possíveis presentes nele. Porque eu tive essa ideia? Porque faz um mês que eu assinei o Kindle Unlimited e desde então eu não consegui ler nada que eu aluguei lá da Amazon, o que é uma completa vergonha. E tão diferente do flop do que aconteceu no carnaval, onde eu fiz uma TBR e dos 5 livros eu só consegui ler 2, no período da Páscoa a minha meta é ler ao menos um livro do Kindle Unlimited por dia. Uma meta um tanto quanto plausível, sabe? Principalmente pra mim, e que eu sinto que eu não vou estar me forçando a fazer algo além. Vai dar certo? Eu não sei. Mas o mínimo é isso. Um livro do Kindle Unlimited por dia, para cada dia do feriado. Enfim, amanhã, sexta-feira, quando essa maratona começar, o escolhido para abrir essa maratona vai ser o livro Reticências, da Sholane Shioro, que é uma autora nacional que eu já acompanho, que eu gosto bastante da escrita, que trabalha bastante com representatividade e que eu adoro as histórias dela. Esse, se não me engano, vai ser o meu terceiro contato com a autora. Estou bastante empolgado, já que ele tem um clima de comédia romântica, o que, né, vocês sabem, eu adoro. Vamos ver o que eu vou achar dessa minha primeira leitura. Espero que seja rápida, espero que flua bem. Se eu terminar esse amanhã, eu vou tentar ler outro? Não sei, vamos ver. Mas vamos naquilo, né? Se a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Muito bem, pessoal, me desculpem a hora que eu tô gravando essa atualização do primeiro dia de maratona, mas eu terminei a minha primeira leitura que eu me propus a fazer e, como eu falei, a história que eu li no Kindle Unlimited foi Reticências, da Sholane Shioro. Essa novela basicamente é uma comédia romântica com dois protagonistas que em um primeiro momento se odeiam, que trabalham no mesmo lugar, que tem todo aquele ambiente de escritório que a gente acaba encontrando muito em filmes do gênero. Mas qual é a grande diferença, qual é a grande sacada dessa história? É que os protagonistas, eles, além de serem negros, eles são gordos, então eles são completamente fora do padrão que nós encontramos nesse tipo de história. E não, isso não está ali apenas como um diferencial pro romance que a Sholane Shioro quer construir, mas também no decorrer da novela, em alguns pontos a autora vai tocar em algumas feridas, vão ter algumas cenas bem desconfortáveis por conta do tema que a Sholane vai propor a conversar com o leitor ali no decorrer do romance, que eu acho que enriqueceu bastante a trama de Reticências e foi muito interessante se ler. Conhecer o Davi e a Joana foi muito divertido porque os dois meio que se conhecem pela internet. Ela é uma ilustradora do Instagram que faz um trabalho muito legal de representatividade negra. Ele, antes de mudar para esse trabalho novo, ele era um freelancer da prefeitura da cidade onde eles moram, que acabou contratando ela para um trabalho do Dia da Consciência Negra, e a partir desse dia eles acabam trocando mensagens e se conhecendo bastante no meio virtual, só que um não viu a cara do outro, só conhece a personalidade, por assim dizer, e você percebe que um gosta bastante do outro, mas aí quando eles vão se conhecer na vida real, sem saber que, obviamente, que eles são esses amigos online, com essa amizade meio colorida, eles meio que se odeiam, mas enfim, foi muito divertido. Eu adoro a narrativa da Sholane Shioro, esse é o meu terceiro contato com o trabalho da autora e fiquei simplesmente fascinado. Eu dei 4,5 estrelas para Reticências, com toda certeza é uma história que tem no Kindle Unlimited e que eu recomendo de verdade, foi ótimo para começar essa maratona. Porque eu acho que eu tava precisando de algo nesse tipo, sabe? Pra não só deixar a minha leitura fluir também, como me deixar um pouquinho pra cima, eu tava um pouquinho pra baixo. E ler essa história realmente me deixou um pouco pra cima e foi maravilhoso. E é muito legal porque as duas playlists que são citadas no decorrer da história, elas meio que existem e a autora deixa no final, para que o leitor
conheça essas playlists para dias que, sabe, a gente tá se sentindo meio para baixo, eu acabei me usando essa playlist também. Então, assim, foi fascinante, foi uma história muito legal, que tem um diferencial muito bom. Enfim, super, super, super recomendo e, obviamente, está lá disponível no Kindle Unlimited. Muito bem, estamos no segundo dia de maratona e esse foi um dia bem estranho, na verdade. Eu não sabia se eu conseguir ler nada, foi meio que hard time, pra falar meio superficialmente aqui no blog. Mas enfim, agora mais à tarde, no fim do dia, acabei conseguindo ler sim uma história no meu Kindle. E foi A Terra dos Homens Tigres, do Lucas Mota, o terceiro volume da série Soundstruck. Eu já falei um pouquinho mais sobre essa série antológica aqui mesmo no canal, sobre os 2 primeiros volumes, os 2 primeiros contos que o Lucas Motas escreveu para a série. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. E em Terra dos Homens Tigres, nós vamos conhecer a Mariana. Ela vive em São Luís do Maranhão e a história toda se passa no período onde a escravidão ainda existia aqui no Brasil. Mariana é uma jovem negra mais liberta, que vive com o avô. A mãe dela faleceu desde que o pai partiu pelo mundo e ela tem um dom tanto quanto raro, que o avô tenta reprimir de todas as formas, já que a Mariana ela vê o espírito das almas feras através do corpo dos homens. E sempre que um homem tem uma alma fera dentro de si, isso significa que ele já se perdeu. E somente a Mariana consegue ver esse espírito através do corpo dessas pessoas. É a partir desse ponto que nós vamos entender como é que a Mariana vai lidar com esse dom, o que isso significa, o que ela vai fazer a partir desse ponto que ela consegue ver as almas feras. E, gente, Lucas Motas, assim, escrevendo fantasia, ele é simplesmente genial. Apesar de ser uma história curta, Terra dos Homens Tigres tem tanta profundidade, sabe? A narrativa é simplesmente perfeita de verdade, não só no contexto histórico e ambientação, mas a forma como ele narrou o próprio livro é muito belo e muito poético. Acho que é a narração mais poética que eu encontrei dessa antologia, e ao mesmo tempo que é uma história muito visceral, é muito bonita de se acompanhar também. Enfim, eu não posso contar mais coisas porque eu acho que essa é a história mais curta que eu vou ler no decorrer dessa maratona, mas foi muito empolgante conhecer a história da Mariana. Foi muito fascinante nos aventurar por essa fantasia que o Lucas Mota criou para essa história de A Terra dos Homens Tigres. Enfim, foi maravilhoso, gente, maravilhoso de verdade. Infelizmente pelo Kindle não dá para mostrar todos os detalhes da capa. A capa desse conto é lindíssima, é maravilhosa, assim como a capa dos outros 2 contos. De verdade, se não conhece o trabalho do Lucas Motas, conheça, porque é fascinante. Enfim, eu dei 5 estrelas, não tinha outra nota pra dar. E é isso. Esse conto salvou meu dia, de verdade. Bem, aqui estamos nós, terceiro dia de maratona, e eu já estou um pouquinho melhor, o que ajuda bastante, né? E eu já li o primeiro conto de hoje, na verdade a primeira novela de hoje, com As Promessas que Você Me Fez, da Lohane Fortunato. E essa é uma história de romance sobre primeiros encontros, por assim dizer, e é muito fofa e muito adorável. Aqui nós vamos conhecer a Ana, essa jovem de 18 anos que ainda não começou a faculdade. Ela terminou a escola, mas já está trabalhando neste Pesque Pague e ela não gosta desse trabalho. Na verdade, existem vários problemas que ela tem que enfrentar ali nesse Pesque Pague, mas ela continua trabalhando porque ela precisa trabalhar. Até que um dia ela é escalada para uma festa de aniversário infantil em um dia que ela geralmente não vai trabalhar nesse lugar. E é nessa festa que ela conhece o Marcelo, que é tio do menino que está fazendo aniversário. E obviamente vai ser um dia bastante produtivo para esses dois durante o aniversário do menininho, que deixa eu dizer é a coisa mais fofa desse mundo. Enfim, como eu disse para vocês, a história que a Lohane criou em As Promessas que Você Me Fez é uma das coisas mais fofas e mais bonitinhas e mais adoráveis do mundo. Obviamente, por ser uma história com uma relação interracial, vai ter uma problemática ali muito grande que eles vão ter que enfrentar logo no primeiro dia que eles se conhecem, e que vai deixando a história um tanto quanto amarga no decorrer que a novela se passa. Mas isso foi importante para dar profundidade aos personagens, para dar tridimensionalidade a eles, para fazer a gente torcer pelo casal e ver como a história que eles estão construindo é bonita também. Enfim, foi muito fácil me identificar com a Ana, de verdade, assim. O Marcelo é aquele típico personagem que você quer bater palma por ser
muito fofo. Como eu disse, é uma história que tem um lado tanto quanto adorável e muito gostoso de se ler, sobre primeiros encontros, sobre se conhecer a pessoa certa, mas também vai ter uma mensagem muito importante a ser contada. Enfim, gente, eu adorei. Eu dei 5 estrelas para as promessas que você me fez. Tem aquele sabor, aquele gostinho de se apaixonar à primeira vista, sabe? É muito, 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 muito bonitinho e com toda certeza, assim, vale super a pena ler. E a nossa última leitura do último dia de maratona lendo o Limitadamente foi uma completa surpresa. Eu não conhecia a autora, eu acabei colocando esse livro no meu Kindle totalmente por acaso, porque eu achei a capa bonita e a sinopse interessante. Mas explicar a sinopse para vocês vai ser algo muito, muito, muito difícil, porque o que eu posso dizer sobre essa história é que ela é deliciosamente imaginativa e muito bizarra. Enfim, eu tô falando de Volte para o Seu Lar, da Cláudia Dugin, que apesar dessa capa toda fofa e toda cheia de ilustrações e ter um ar meio contos de fadas, esse livro na verdade é um conto de fadas para adultos. Não só isso, ele é meio que uma distopia que vai se passar em um reino de doces e sonhos, só que não se enganem com isso, ele tem um teor adulto muito forte. Os personagens lidam com a sua sexualidade abertamente e de uma forma muito segura também. E o pensamento que eu tive lendo essa história da Cláudia Dugin foi exatamente o que eu senti vendo Rocky Horror Picture Show, aquele musical que também tem a peça e que num primeiro momento eu odiei Rocky Horror, mas aí quando assisti em um outro momento eu acabei amando. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui com Volte para o Seu Lar. Eu acho que eu li no momento totalmente certo, porque se eu tivesse lido em outro momento eu teria estranhado bastante essa história. Enfim, aqui nós vamos conhecer um duende que, assim como todos os outros da sua raça, acabou sendo escravizado por meio que essas fadas do doce, que tomaram conta ali da região, do país onde eles moravam, das terras onde eles moravam, e transformaram eles em escravos, em servos dele. E esse duende, com a ajuda de alguns amigos e também do seu amante, que tem um problema sério de memória, vai meio que armar uma grande revolução, uma grande rebelião para serem libertados das mãos dessas fadas malignas, enfim, tomarem conta de volta da terra deles e encontrarem de novo a mágica do arco-íris que eles acabaram perdendo. Enfim, como eu disse, parece uma história boba e infantil, mas não é. Na verdade, a escrita da Cláudia Dugin é muito, muito, muito inspirada, porque tem todo um ritmo diferenciado que caracteriza bastante os personagens e a terra onde eles vivem, e ela não se demora muito explicando o universo que ela construiu, sabe? Você vai pegando isso com o decorrer das páginas da história. Então, no primeiro momento, você pode ficar um pouco perdido com os termos que surgem, mas aí você vai se acostumando, vai conseguir visualizar bastante esse universo que ela construiu. Ela construiu um universo muito fantástico do imaginário coletivo, sabe? Não só isso, o trabalho de sociedade que ela construiu aqui é muito rico, é muito imaginativo, e ela vai trabalhar bastante com representatividade, o que foi a coisa mais sensacional do mundo. A forma como ela trata tudo muito naturalmente é incrível, gente, de verdade. Eu dei 4,5 estrelas para Volte para o Seu Lar. Eu achei uma história incrível mesmo. É subversivo, revolucionário, é simplesmente incrível, sério, gente. Se você não conhece Volte para o Seu Lar, leiam, porque fechou essa maratona com chave de ouro, sem sombra de dúvidas. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa maratona de leituras lendo o Limitadamente, obviamente feita toda aqui no meu Kindle e com histórias presentes no Kindle Unlimited. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa proposta e que eu consiga fazer mais desses vídeos, porque eu senti que isso me empolgou a ler mais das coisas que eu encontro na assinatura do Kindle Unlimited, e foi um saldo bem positivo, todas histórias muito boas, acima de 4,5 estrelas, e eu fiquei bastante empolgado. No decorrer do final de semana eu consegui ler 265 páginas, o que foi bem mais do que eu tinha me proposto a ler. Isso é muito bom, mas enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixa o YouTube saber que curtiu o conteúdo do Book Crushes. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. Enfim, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, até o nosso próximo encontro, tchau!